Coloca na tela, por favor, o Felipe Nunes da Quest. A Quest é a pesquisa que, segundo ele mesmo, né, eu acho muito interessante, porque ele mesmo escreve sobre a pesquisa dele, diz quais são os highlights, então ele faz um briefing para que a imprensa reproduza exatamente o briefing que ele está colocando. É uma estratégia de comunicação muito efetiva, mas eu estou aqui para desmontá-la, viu, Felipe Nunes? Eu estou aqui para desmontar a sua estratégia. Então tá aí, ó, pesquisa Genial Quest mostra que o governo Lula tem seu melhor desempenho desde o começo do ano. Desaprovação caiu impressionante, 53 a 51. 2 pontos percentuais. Qual é a margem de erro? 2 pontos percentuais. Então, assim, é o mesmo que dizer que não aconteceu nada, porque não dá para saber se caiu mesmo. Tá? E a aprovação, tudo bem, de 43 para 46, subiu também impressionantes 3 pontos percentuais, né? Com a margem de erro de 2 pontos percentuais. Né? Então tá aqui, ó. Ele diz, então, que melhorou. Aí ele explica, neste fio eu explico o porquê. Vamos lá, vamos ver o que ele explica. Tá aqui, ó. Se, de março para julho, Lula ganhou popularidade no Sudeste, neste último mês o governo recuperou popularidade no Nordeste. Anotem, a aprovação foi de 53 para 60 e a desaprovação foi de 44 para 37, tá? Então tá aí. Então, Nordeste, só mais esse print aí. Embaixo, vai embaixo, pode ir embaixo. É possível destacar a recuperação de popularidade nos 2 estados do Nordeste, Bahia e Pernambuco, estados miseráveis, né, sustentados pelo Bolsa Família. No caso da Bahia, tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando. No caso de Pernambuco, a mesma quantidade de pessoas trabalhando e recebendo Bolsa Família. Então, e aí, os outros estados aqui, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a desaprovação do governo continua acima de 60, né? Então, tá aí. Mas, segundo ele, apresenta a tendência de melhora. A tendência de melhora, na primeira pesquisa em que isso melhora, não é tendência, Felipe Nunes. Coloca lá, pode baixar. Se de março a julho, Lula melhorou sua popularidade na renda média, anotem, neste último mês o governo recuperou popularidade na renda baixa. A aprovação foi de 46 para 55 e a desaprovação de 49 para 40. Bom, é o que me basta aqui. Agora vamos para o meu artigo que eu desmontei a pesquisa da Quest, tá? Coloca aí, é o Lula, as asas de cera, né? Quem não conhece aí, o Ícaro que voou com asas de cera em direção ao sol e as asas derreteram e ele caiu, se esborrachou. É o que o Lula está fazendo, está voando com asas de cera, né? Em cima de uma pesquisa como essa. Pode baixar. Bom, primeiro, a gente precisa fazer as apresentações. Felipe Nunes, da Quest, é bastante querido no PT. Trabalhou nas campanhas de Dilma e de Fernando Pimentel. Também escreveu um livro com Thomas Trauman, que foi secretário de comunicação da Dilma. Hoje, a empresa de pesquisa de Felipe trouxe uma notícia boa para Lula. A aprovação do seu governo teria subido de 3 pontos percentuais, enquanto a desaprovação teria caído 2. Eu uso teria, porque pesquisa, senhoras e senhores, é uma caixinha de surpresas. Dizem que, dependendo do enunciado da pergunta, do modelo das respostas e até do tipo de amostragem, o resultado pode sair diferente. No X, o pesquisador, empresário consultor apontou aí mais cedo, como vocês acabaram de ler junto comigo, os achados da consulta que tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Segundo ele, então, o resultado é fruto, basicamente, da percepção do brasileiro, sempre dizer aqui, tá? Ele não disse, mas eu estou dizendo, percepção do brasileiro sobre a queda no preço dos alimentos. É resultado das safras, tá? Tal percepção melhorou especialmente, como vocês viram, no Nordeste e nas camadas mais baixas, o que sugere, naturalmente, a influência das políticas assistencialistas do Lula. Bolsa Família, Vale Gás, conta de graça, etc, etc, etc. O Nunes não explica nada disso para vocês, claro. Ele não diz que é resultado das safras, não diz que a influência nas camadas mais baixas nos estados do Nordeste é influência do assistencialismo. É óbvio que ele não diz. Ele esconde isso de vocês. E aí eu lembro aqui que os gastos fora da meta, Júlia Luci, já estão em 387 bilhões de reais. Gasto, a Dilma diz que é vida, eu digo que é dívida. E dívida é inflação. E menos dinheiro para o investimento. Porque endividamento faz com que você tenha que pagar mais juros, tenha que dedicar a maior parte do orçamento para pagar a dívida, isso restringe aquilo que sobra para fazer investimento. Então, menos investimento. E aí, para você continuar girando a roda do populismo,
basta lascar mais imposto na população, Haddad, até quebrar a engrenagem. Qual é a engrenagem? É justamente aquela parcela da sociedade que trabalha para que a outra parcela possa curtir a sua preguiça. Voo de galinha, diriam os economistas, voo de Ícaro, diria eu mesmo. Tá? Mas voltemos à pesquisa. O segundo ponto, fator de melhora de Lula. Essa é maravilhosa. Na planilha do Felipe seria, vejam só, a reação do governo ao tarifaço do Trump. Quem acompanha a política sabe que Lula, para além das ofensas e ataques recorrentes aos Estados Unidos, nada fez de objetivo. As tentativas de negociação foram frustradas e restou o discurso em defesa da soberania. Então, estão avaliando o quê? Segundo o Felipe, 48% dos brasileiros acham que Lula e o PT estão se saindo melhor nesse embate contra os Estados Unidos, enquanto apenas 28% defendem Bolsonaro e seus aliados. Bom, para se chegar a esse resultado, a Quest perguntou assim, ó, qual lado você acha que está fazendo o que é mais certo nesse embate? Lula e o PT ou Bolsonaro e seus aliados? Bom, aí você tem o resultado. Por isso que eu digo aqui, o enunciado da pergunta faz toda a diferença. Assim como ele evita perguntar sobre impostos, né? Por que não tem uma pergunta sobre impostos, Felipe? Bom, ele tampouco faz qualquer menção aos arbítrios do Supremo, às prisões de inocentes, à censura, à perseguição à direita e a um ex-presidente. Não há registro sobre as falas de Lula contra o dólar e seu alinhamento ao eixo autocrático global que despreza os direitos humanos. Para quê? Todo brasileiro médio ou abaixo da média tem domínio da geopolítica, né? A gente sabe, todo mundo domina a geopolítica e sabe que soberania é mais do que uma palavra batida. Eu estou sendo aqui irônico, naturalmente. O Felipe perguntou aos entrevistados também se estão cientes da carta do Trump ao Lula, anunciando o quê? O tarifaço de 50%. Claro, porque ele precisa deixar claro que o presidente americano, além de laranjão, é um malvadão. Tá? Então, as perguntas da Felipe na Quest estão aí, tá? Ô, Cláudio. E aí embaixo, só, por fim, né, só para encerrar, o pesquisador, empresário, consultor não deixou faltar uma pergunta sobre os interesses pessoais de Eduardo Bolsonaro e da família na causa, simplificando a questão, do jeitinho que as redes e a propaganda do PT gostam. Aliás, o Sidônio deve ter corado, porque ele está lançando um novo slogan do governo, um governo que é só slogan. Fico aqui imaginando o nordestino de baixa renda, que está podendo comprar mais comida sem precisar trabalhar, graças a Painho, respondendo ao questionário da Quest. Ele deve ter corado também. Acho que a aprovação do Lula está até baixa demais, viu? Capricha aí, Felipe. Então tá aqui. Olha, eu queria voltar naquela pergunta lá sobre a questão do tarifaço. Volta. Pra gente, que eu quero pegar essa resposta. Quem agiu corretamente? Então, Lula, 48%, e Bolsonaro e seus aliados. Se a gente pegar a quantidade de votos que hoje o Bolsonaro... Pode voltar aqui, Júlia. E 15% ninguém, né? Ninguém está acertando. Isso aí é mais ou menos um retrato do que a gente vê de resultado eleitoral. Mas eu quero pôr um ponto de atenção aqui. 15% são os neutros, são aquelas pessoas que vão decidir no ano eleitoral, a depender do contexto. Mais ou menos 30% ou 20% é aquele eleitorado já conquistado da família Bolsonaro, que dificilmente eles vão perder. E o Lula também tem em torno de 20% de um eleitor que ele também não vai perder mais. É cativo do Lula, ama o Lula, vai votar no Lula até a morte, independente do que o Lula faça. Agora, o fato de a gente ver a população, a maior parte de que respondeu essa pesquisa, e você tem toda a razão, Cláudia, a forma como a pergunta é feita interfere totalmente no resultado, mas na questão do tarifaço, me parece que sim, Lula está conseguindo emplacar a ideia de que ele é uma vítima do processo, de que a soberania brasileira está sendo atacada e de que a família Bolsonaro é que está agindo como inimiga da pátria, tá? No esforço de acompanhar a narrativa nos diversos canais, nas diversas pessoas que dão a opinião mais vinculadas à esquerda, a gente observa que essa lógica está sendo passada para frente e boa parte da população está sim comprando isso, né? Agora, inclusive, a gente pode já esperar que o próprio mandato do deputado Eduardo Bolsonaro venha a ser cassado. Já chegou representação contra ele, ele vai responder por isso, na ideia de que ele está agindo contra os interesses do Brasil.
E quando eu pego, tá, a opinião de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, que são pessoas de direita e que também concordam que hoje o deputado Eduardo Bolsonaro está agindo contra os interesses do Brasil, porque está impedindo que as negociações do governo brasileiro aconteçam, está comemorando as taxações que acontecem. Então eu vejo que muitas pessoas já não apoiam mais a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro. Pessoas de direita. Então isso acende um alerta para mim e o resultado dessa pesquisa mostra exatamente isso. Pessoas que originalmente votariam, estariam lá da família Bolsonaro, hoje, na questão do tarifaço, já não dão esse apoio imediato e automático mais. Esse é um grande sinal de alerta para a oposição brasileira, porque precisa trabalhar melhor nessa comunicação. Bom, eu discordo frontalmente de você, com a devida vênia, porque o meu ponto é justamente o seguinte: você acha, Júlia, efetivamente, que alguém está entendendo, a maioria da população, ela entende o que está acontecendo? Ou ela apenas absorve aquilo ali e fala assim, pô, soberania, soberania, não, tem que defender a soberania. Pô, esse cara aí, presidente americano, está impondo uma tarifa pra gente aqui. É tarifa do quê mesmo? Mas eu estou falando de gente qualificada, Cláudio. Não, mas gente qualificada não faz maioria. A nossa maioria é de gente, infelizmente, é de gente desqualificada, porque esses políticos, eles fazem questão de que as pessoas sejam desqualificadas. Por isso que a gente tem esse canal aqui para qualificar as pessoas. Mas assim, a gente está falando de geopolítica, de geoeconomia. As pessoas não têm nem ideia do que está em jogo. Então, elas caem... Elas caem na conversa da soberania? Concordo. Claro que caem, porque é fácil. Roberto Campos já falava, é delicioso. Olha, que delícia falar mal dos Estados Unidos, do imperialismo, né? O imperialismo, que agora, inclusive, está o Glauber, né? Você mandou aí o negócio, pode botar na metade da tela aí, o Glauber dizendo que vai reagir ao envio dos destroyers, né? Olha aí, ó. Toda a solidariedade à Venezuela. Deslocar 3 navios para a costa do nosso país vizinho é anunciar a possibilidade de que estoure uma guerra aqui na América Latina. O senhor Trump está demonstrando que não tem limite para absolutamente nada. Não podemos aceitar esse ataque imperialista. Concordo, Glauber. Levanta seu punho e vai lá lutar com as milícias bolivarianas, tá? Eu pago a sua passagem. Se você, Glauber Braga, quiser ir para a Venezuela defender o Maduro, eu pago a sua passagem. Fala comigo, aqui com a produção, entra em contato, manda um e-mail, eu pago a sua passagem. Eu pago a alimentação. Pago só a ida, tá? Eu só pago a ida. Terminada a guerra, você me liga, tá? Se quiser voltar. Mas tem um pessoal todo do MST aí também. O fato é o seguinte, eu acho que você tem um cenário absolutamente diferente do que está na pesquisa. Você conversa com qualquer pessoa na rua, ambulante, taxista, trocador de ônibus, olha, não tem ninguém. Eu digo para você, não tem ninguém, eu não vejo, não consigo ouvir ninguém defendendo o Lula. Então, eu acho, agora, lógico, a pessoa está recebendo, ela está recebendo, está sendo questionada, ainda tem essa imposição ali. O cara está fazendo a pesquisa, a pessoa fala assim, pô, a pessoa humilde, ela acha que se ela responder outra coisa, ela pode perder o benefício dela. Então ela assim, não, ó, o Lula está ótimo. Não, realmente eu consigo comprar ovo agora. Pé de galinha baixou, então está melhorando. A abóbora, inclusive, hoje entrou na promoção. Agora, no íntimo dela, ela está sabendo o que está acontecendo. Porque, e o voo é de Ícaro, Júlia, por quê? Porque esse endividamento, hoje, a gente está vendo uma perspectiva de inflação em queda por causa das safras, mas assim, o endividamento vai virar essa roda. E a gente vai ter um efeito contrário, com a inflação aumentando. E aí volta tudo. Se tiver um problema de safra, então, aí explode. Tá? Então, assim, eu não vejo nada disso que está acontecendo. Eu acho, inclusive, uma pataquada. Faz uma pesquisa, Felipe, perguntando se as pessoas estão felizes em pagar impostos. Faz uma pesquisa, seja mais ousado. Talvez o Murilo do Instituto Paralá tenha
essa liberalidade. Faz uma pesquisa, mas assim, que coloque em contraposição essas regiões do país. Que deixe claro, você recebe o Bolsa Família, antes de falar que você gosta do Lula, que você está aprovando, você recebe o Bolsa Família? Porque eu preciso saber qual é a amostragem. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Felipe Nunes. Eu preciso saber se a tua amostragem, qual é o percentual da tua amostragem que recebe Vale Gás, Bolsa Família, que recebe conta de graça agora, conta de graça, pé de meia. Eu preciso saber se essas pessoas estão, como disse o Carlos Rocha, as pessoas que votam recebendo benefício, elas têm uma direção, o voto dela tem uma direção, tem uma marca, tem um selo, já tem uma cor ali, já tem até o número impresso.